A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos jovens do quarto trimestre da CPAD. E hoje a gente vai estudar um tema muito importante. Estamos estudando sobre o pentecostalismo e vamos compreender como os pentecostais interpretam a Bíblia. Pensa em uma aula abençoada. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus? Em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui na classe dos jovens. E essa lição, ela faz parte de um conjunto que é muito interessante a ser estudado à luz da palavra de Deus. Estamos compreendendo a respeito de aspectos históricos sobre o movimento pentecostal. E hoje, nessa lição, vamos entender como os pentecostais interpretam a Bíblia. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Olha, não se esquece de fazer isso, tá bom? Eu quero agradecer você que sempre faz questão de deixar aí o seu comentário, deixar aí o seu incentivo, dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Gente, muito obrigado. Eu faço questão de ler comentário por comentário, curtir os comentários de vocês. Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Eu estou deixando aí um link na descrição para ajudar você, se você quiser o recurso que a gente utiliza aqui, tá? Se você quiser o material dessa aula, é só você clicar no link que está na descrição. É muito fácil, você já baixa automaticamente esse arquivo aí e pode utilizar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, se você desejar. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês. Chegamos na lição de número 2, onde nós vamos entender sobre o tema como os pentecostais interpretam a Bíblia. Estamos analisando aspectos sobre o movimento pentecostal. Essa lição está uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu gostei muito de estudar essa lição, até porque a minha pesquisa, quando eu fiz o TCC, foi exatamente sobre o movimento pentecostal. Então isso vai facilitar muito para a gente poder explicar aqui para você alguns aspectos da história da Assembleia de Deus, da história do movimento pentecostal, como a gente entende algumas coisas. Isso vai ser uma bênção. Uma dica que eu quero dar para você antes de você ministrar a sua lição. Primeiro, é necessário que você leia o texto bíblico da lição. Não se esqueça de ler a Bíblia. É fundamental para a sua ministração, tá? Não se esqueça também de apresentar em sala de aula o texto do dia e a síntese. São fundamentais. É necessário que você até mesmo compartilhe isso com seus alunos. Peça um aluno para ler a síntese e o outro texto do dia. Vai dinamizar a sua aula. Fica por dentro que a sua lição também possui 3 objetivos específicos. Isso quer dizer que você não pode viajar na maionese. Você não pode fazer aquela viagem intergaláctica. Você não pode sair do assunto da lição. Fica por dentro do assunto da lição. Tente pregar aquilo que a sua lição está propondo. Lembre-se também que a sua lição possui 3 pontos. E uma dica eu quero passar para você. Apresente o tema da lição, como os pentecostais interpretam a Bíblia, e depois explique o que vai ser explicado, por exemplo, ensinado ponto a ponto. Seu aluno vai ficar esperando isso. É um recurso didático para você utilizar em sala de aula, tá bom? Se você fizer isso, vai facilitar muito na sua ministração. Hoje nós chegamos na lição número 2 e vem a grande pergunta: como nós pentecostais interpretamos a Bíblia? Qual é o nosso método? Como nós entendemos as doutrinas bíblicas, a doutrina sistemática, como entendemos a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam. Vamos entender isso na aula de hoje e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Um dos maiores desafios para qualquer grupo cristão, para qualquer igreja em si, é como esse grupo cristão e essa igreja interpreta a Bíblia. Qual é a maneira correta de se interpretar as Escrituras? Será que estamos seguindo a partir daquilo que os concílios já nos ensinaram, deixaram registrado ao longo da história? Ou será que estamos distorcendo algo? Nós, pentecostais, também possuímos um método de interpretação. Por exemplo,
quando observamos o que está escrito na Escritura, o que está escrito na Palavra de Deus, nós cremos, porque aquilo ali é a Palavra de Deus. E se está escrito na Palavra de Deus, da maneira que está escrito, nós confiamos e acreditamos. Isso por quê? Porque o nosso método de interpretação é um método conhecido como literalismo. Está escrito na palavra e por causa disso nós entendemos e acreditamos que a palavra de Deus é literalmente a palavra de Deus. Algumas pessoas interpretam dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Esse não é o nosso caminho como pentecostais. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela sendo a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. E se está escrito na Bíblia, da forma que está escrito, nós acreditamos. Por isso que nós lemos na Bíblia que os discípulos acreditavam em dons espirituais, por exemplo. Nós também acreditamos em dons espirituais. Nós lemos na Bíblia que os discípulos falaram em línguas espirituais. Nós também, como pentecostais, acreditamos no dom das línguas espirituais, porque esse dom é verídico e entendemos isso à luz da palavra de Deus. Vamos analisar isso no nosso recurso, na aula de hoje, a partir de cada ponto, tá? O primeiro ponto da lição vai tratar sobre o seguinte argumento. Por que ler e interpretar a Bíblia corretamente? Por que precisamos ler e interpretar a palavra de Deus da forma certa, da forma adequada? E aí vem a pergunta, qual é a forma certa, qual é a forma adequada? A forma certa é a luz das ferramentas teológicas, a luz da interpretação hermenêutica, daquilo que o texto está querendo dizer. Por exemplo, nós observamos o contexto bíblico, quando foi escrito, para quem foi escrito, quem é o autor, qual é o sentido daquele texto no original, sendo esse original hebraico ou esse original grego. A partir dessa análise hermenêutica, nós acreditamos que esse texto em si é verdade para o nosso coração e entendemos aquela interpretação e compreendemos a mesma e ensinamos a mesma à luz da palavra, com a revelação também envolvida pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro subtópico fala sobre ler corretamente para entender corretamente. E é aquilo que eu estou dizendo para você aqui na nossa ministração. Quando nós compreendemos a palavra de Deus como palavra de Deus, nós passamos a entender algo que é muito importante. Precisamos ler a Bíblia da forma correta, para que possamos crescer de forma sadia. E nós pentecostais acreditamos nisso. Nós pentecostais cremos nessa grande verdade. E utilizamos também recursos, ferramentas que foram produzidas pela própria teologia. O próprio cristão pentecostal também pode fazer o uso e o recurso da teologia, porque a teologia ela é uma ferramenta. A teologia ela é serva da palavra. E sendo serva da palavra, ela nos ajuda a compreender aquilo que Cristo diz, aquilo que está contido na mensagem em si. É por isso que nós pentecostais precisamos entender a respeito desse aspecto. E além de utilizar essas ferramentas teológicas, nós compreendemos, por exemplo, que a própria palavra de Deus, a partir das suas traduções também corrigidas e bem analisadas, ela possui literalmente o maior argumento para poder guiar a nossa vida. Observe bem o que está escrito no texto. Êxodo capítulo 20, versículo 14 ao 16. Lá você encontra a passagem dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos diz, não matarás. Nós, como cristãos pentecostais, nós entendemos a seguinte maneira. Se lá está dizendo para não matar, então eu, como cristão pentecostal, não devo realizar essa prática, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Lá está dizendo, não furtará ou não roube de alguém. Nós entendemos que o nosso papel como cristão é obedecer a palavra. E se está escrito, nós seguimos essa guia de regra, essa regra de fé para o nosso crescimento em Cristo Jesus. E nós entendemos a palavra de Deus a partir do objetivo em que o autor bíblico deixou escrito
a partir de regras que nós já entendemos à luz de ferramentas hermenêuticas, ferramentas teológicas. Por exemplo, o autor escreveu algo e ele tinha um objetivo maior em ensinar aquilo. Quando nós entendemos esse objetivo a partir daquela interpretação bíblica, hermenêutica teológica, nós, como cristãos pentecostais, obedecemos. O segundo subtópico fala sobre o seguinte argumento, ainda trabalhando sobre essa interpretação bíblica, essa leitura, como os pentecostais leem a Bíblia. Ele trabalha sobre o seguinte argumento: ler corretamente para ensinar corretamente. Um dos propósitos de ler as Escrituras é, literalmente, para ensiná-la corretamente. O cristão pentecostal precisa ler as Escrituras a partir da luz que a palavra apresenta, a partir daquela proposta da mensagem. Nós entendemos muito bem que a Bíblia Sagrada ela é um livro antigo. E além de ser um livro antigo, ela possui recursos fundamentais. Nós compreendemos que a Bíblia ela é um livro antigo e que foi escrita por autores diferentes em épocas diferentes. A Bíblia Sagrada foi escrita por reis, por pessoas simples, por pescadores, mas todos inspirados pelo Espírito de Deus. É claro que nós também entendemos a respeito das regras temporais. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, o primeiro livro a ser escrito pela mesma, possui mais de 4.000 anos. E o último livro, que está literalmente no Novo Testamento, apresentado como Apocalipse, foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Ela possui algo que nós entendemos como distanciamento linguístico literário. Ela foi escrita em línguas diferentes, por exemplo, hebraico, aramaico e grego. Línguas que hoje nós não encontramos mais a pronúncia correta daquele período. E o que é que nós fazemos? Nós procuramos tentar nos aproximar ao sentido real que aquela passagem bíblica quer dizer naquele período. Outra coisa que nós entendemos também, à luz da palavra de Deus, nós compreendemos que a Bíblia, ela é em si a mensagem riquíssima do Evangelho. E pelo fato de ser escrita, ela é a mensagem que é traduzida para nós. Existem certas palavras em si que são traduzidas para que nós possamos compreender o sentido real da ideia em que o autor está trazendo para o nosso coração ou para o seu povo naquele período. Entendendo isso, nós analisamos o texto, recorremos ao texto, conhecemos o texto e aplicamos o texto em nosso coração. 3 regras bem básicas: ler, explicar e aplicar em nossas vidas. O terceiro subtópico fala sobre o respeito com o texto sagrado. Nós, pentecostais, respeitamos o texto bíblico. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não tratam a Bíblia como a palavra de Deus. Nós, pentecostais, não. Acreditamos que a Bíblia é a mensagem. É a verdadeira mensagem que Deus nos deu para nos guiarmos rumo ao céu. E é claro que nós tratamos o texto bíblico a partir de recursos que nós já conhecemos, a partir de recursos que estão aí para serem pesquisados. Nós entendemos que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Nós também entendemos que foi em épocas diferentes, períodos diferentes, línguas diferentes. A Bíblia possui esse distanciamento histórico que é literalmente algo muito distante de nossos dias. E é claro que nós, como pentecostais, devemos tratar o texto como a preciosidade que o texto é. E por isso nós ensinamos que a Bíblia Sagrada precisa ser estudada. Daí então a importância de compreender o texto bíblico e compreender também o contexto em que esse texto foi escrito. Quem foi o profeta Isaías, por exemplo? Qual foi a época em que o profeta Isaías profetizou? Para quem ele profetizou? Como estava a sua região na época que ele profetizou? São recursos que nós entendemos e buscamos pesquisar para entender a verdadeira essência da mensagem, a verdadeira mensagem que está apresentada nas Escrituras. Esse é o papel do cristão. E nós, como pentecostais, entendemos isso.
O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte argumento: como o pentecostal lê a Bíblia? Como ele trabalha essa leitura bíblica? É claro que esse ponto tem aí 3 subtópicos e vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o cristão pentecostal ele acaba privilegiando o texto e acreditando também na sua literalidade. Ou seja, nós acreditamos na realidade da Escritura. Cada personagem que está na Bíblia foram pessoas reais, que possuíram experiências reais com Deus, caminharam com Deus, andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram com Deus, obedeceram à voz do Espírito. E nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos que foram irmãos em Cristo, irmãos através dessa aliança do Calvário, que tiveram experiências reais. E observando aquelas experiências, nós também tentamos aprender como caminhar com o Senhor. O cristão pentecostal, ele lê a palavra de Deus como palavra de Deus, como o próprio Deus falando ao seu coração. Ele vê as experiências, por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, como experiências reais que podem ser também aplicadas em sua vida. Nós acreditamos assim. O cristão pentecostal, ele valoriza o texto bíblico. Ele ora antes da leitura. Ele crê na mensagem. Ele não discute com o texto. Ele acredita naquilo que está escrito. E é claro que eu quero deixar algo específico aqui para o seu entendimento. Nós somos literais. Nós acreditamos naquilo que o texto diz. Mas como cristãos pentecostais, existem partes da Bíblia, textos bíblicos, que não é necessário atribuir a literalidade. Nós compreendemos a partir do sentido figurativo do texto. O texto ele explica essa figuração e nós observamos isso e compreendemos aquilo que o texto está querendo dizer. Ou seja, se o texto é para ser compreendido no sentido figurado, nós compreendemos no sentido figurado. Por exemplo, Jesus disse que ele é a porta. Nós entendemos que Cristo está utilizando uma figura de linguagem. Jesus disse que ele é o pão. Nós entendemos que Jesus está utilizando uma figura de linguagem. Jesus disse que ele é o caminho. Nós entendemos que Cristo está utilizando uma figura de linguagem. O que nós ensinamos é que as regras em si bíblicas precisam ser obedecidas. Eu não posso interpretar a Bíblia do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, como eu bem imagino. Não, nós utilizamos os recursos teológicos e hermenêuticos para compreender o sentido real do texto. Vamos analisar ainda mais sobre isso? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, respeitando o contexto histórico e os gêneros literários. No início da nossa ministração, eu disse para você que o livro mais antigo da Bíblia possui mais de 4.000 anos e o mais moderno possui uma espécie de 2.000 anos. Você percebe que a Bíblia possui distanciamentos. O primeiro distanciamento é o distanciamento temporal. Nós precisamos entender que estamos em mãos com o livro antigo. A Bíblia é um livro antigo. Outro distanciamento que entendemos a partir das Escrituras, a partir da Palavra de Deus, é que a Bíblia em si, ela possui um distanciamento linguístico. Já citei para você que ela foi escrita em 3 línguas diferentes, que já não são mais faladas entre os nossos dias, por exemplo. Hoje é difícil de você encontrar alguém que pronuncia o grego koiné. Hoje você tem dificuldade de encontrar alguém que pronuncia o verdadeiro hebraico bíblico. O aramaico em si, é muito raro você encontrar alguém que possa pronunciar essa linguagem que nós encontramos no texto bíblico. O que nós encontramos hoje são línguas mais modernas que se aproximam daquilo que o texto queria dizer, mas isso precisa ser analisado muito bem. A Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego. Outro distanciamento que a Bíblia possui é o distanciamento do contexto. Por exemplo, as roupas bíblicas já não existem mais, a forma como as pessoas se vestiam já não é mais utilizada. A forma como as pessoas se alimentavam já não é mais a mesma. A forma como as pessoas, por exemplo, se casavam
já não é mais a mesma. A forma como as pessoas se relacionavam no seu comércio já não é mais a mesma. Isso já não encontramos mais em nossos dias. Nós utilizamos então ferramentas arqueológicas para entendermos aquele período, aqueles dias de Cristo e os dias bíblicos em si. Outro distanciamento que nós encontramos é o distanciamento da autoria. Por exemplo, os autores bíblicos, nenhum mais está vivo. Eu não tenho mais como ligar, por exemplo, para o apóstolo Paulo para poder entender um versículo bíblico que ele deixou escrito. Não posso mais ligar para o apóstolo Pedro e tentar pedir para ele explicar para mim o que Cristo estava fazendo em determinada situação. Eu não tenho mais como fazer isso, porque eles estão mortos. Claro, aguardando a ressurreição de Cristo. Mas esses recursos são recursos que precisamos compreender. Foram homens de épocas diferentes, de profissões diferentes, de conhecimentos diferentes, que escreveram a palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia em si é composta por vários textos bíblicos. A Bíblia, ela possui vários gêneros literários. Por exemplo, se você for estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que a palavra de Deus ela pode ser dividida em recursos literários. Eu gosto de utilizar muito o Timóteo Carriquer. Ele acaba dividindo a Bíblia em grupos. Se você pegar o Antigo Testamento, você encontra ali 5 grupos, bem básicos. O primeiro grupo é o grupo que nós conhecemos como Pentateuco. Nós pentecostais entendemos isso. Ele é formado pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Vai de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo, que nós entendemos na palavra de Deus no Antigo Testamento, é o grupo dos livros históricos de Israel. Se inicia em Josué e vai até o livro de Esther. O terceiro grupo é o grupo dos poéticos ou sapiências. Esse grupo vai de Jó até Cantares de Salomão. É o conjunto de poesia da palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós pentecostais entendemos que a profecia ela pode ser dividida no Antigo Testamento em 2 grupos. O primeiro grupo, profetas maiores, que são aqueles profetas que são apresentados na palavra de Deus, que vão de Isaías até Daniel. São profetas maiores não porque escreveram mais do que os outros profetas, mas porque exerceram um período de ministério maior do que os outros profetas, tempo de ministração. Existe também o outro grupo que nós conhecemos como os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, fechando aí o grupo do Antigo Testamento, formado por 5 conjuntos. Já no Novo, nós entendemos também que encontramos ali mais 5 conjuntos. Como pentecostais, nós entendemos que o evangelho em si é repartido entre os evangelhos. É o primeiro grupo que nós trabalhamos. O segundo grupo é conhecido como histórico. Atos dos Apóstolos é o único grupo que nós entendemos como livro histórico do Novo Testamento. Nós compreendemos também que há o conjunto de cartas paulinas. É um conjunto de 3 epístolas que possuímos dentro da palavra de Deus, que também se dividem em epístolas doutrinárias, epístolas da prisão e epístolas pastorais. O quarto grupo é o quarto grupo que nós compreendemos como as epístolas gerais, que vão desde Hebreus até o próprio Judas, que está aí na Bíblia Sagrada. E o último grupo, quinto, do Novo Testamento é conhecido como Revelação, Apocalipse, que nós possuímos nas Escrituras. Nós, como pentecostais, entendemos esses conjuntos, entendemos essas divisões, entendemos esses distanciamentos que explicamos para vocês. E o terceiro subtópico diz que nós entendemos a Bíblia como palavra de Deus. Existem certos teóricos que trabalham a palavra de Deus como algo que não é literalmente a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Nós, como pentecostais, interpretamos a Bíblia como palavra de Deus, como Bíblia, e trabalhamos ela desta maneira. Quando um irmão em Cristo, por mais simples que seja, lê a palavra de Deus, ele crê que essa é a palavra de Deus. Nós, como cristãos pentecostais, entendemos assim: a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia contém essa mensagem riquíssima. A Bíblia, como palavra de Deus,
ela é literalmente aquilo que Deus permitiu que eu e você experimentássemos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E além de ser a palavra, ela possui o cânon. E o cânon está fechado. Não podemos mais acrescentar nenhum livro à Bíblia e nem retirar aquilo que está ali. Nós acreditamos que a Bíblia possui 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E esses livros foram inspirados por Deus. Terceiro ponto da lição, o livro de Atos. Descritivo ou prescritivo? Esse ponto está dividido também em 3 subtópicos que vamos analisar aqui. É claro que agora nós vamos entender o que é esse livro para a gente. O que significa esse livro, faz parte desse conjunto bíblico que demonstra a história da igreja. O primeiro subtópico demonstra a ação do Espírito Santo na igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o livro histórico do Novo Testamento. É claro que esse livro foi escrito por Lucas, servo de Deus, também discípulo do apóstolo Paulo. Esse livro é algo que é especial, porque ele foi escrito direcionado para alguém. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. O próprio Lucas diz que ele direciona esse livro ao excelentíssimo Senhor Teófilo. O livro de Atos possui 28 capítulos. E é claro que cada capítulo descreve a narração e a ação do Espírito Santo na igreja em si. Ele recebe esse nome de Atos dos Apóstolos por causa da tradição da igreja. Mas originalmente a ideia era que esse livro recebesse o nome de Segundo Evangelho de Lucas, por exemplo, ou os Atos do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo aqui é literal, é algo espetacular que nós encontramos. Esse livro não possui um final e dá-se a entender que esse livro acabou sendo interrompido. Ele inicia com a pregação do Evangelho surgindo de Jerusalém ganha toda a Judeia, Samaria e chega até os confins da terra com a viagem de Paulo para Roma. E aqui dá-se a entender a ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Nós pentecostais entendemos isso e acreditamos dessa maneira. E a nossa forma de interpretar esse livro é significativa porque nós acreditamos que aquele Espírito que está ali é o Espírito de Deus que enche a casa. No capítulo 2, que está apresentado aí no livro de Atos dos Apóstolos, que toma os discípulos, que capacita os discípulos. Aquela mesma ação que aconteceu naqueles dias, nós acreditamos que acontece em nossos dias. Isso também aconteceu no decorrer da história, por exemplo, com movimentos como os Holiness, como os avivamentos pietistas, como os próprios avivamentos de John Wesley, Jonathan Edwards. São avivamentos que acabaram explodindo no movimento pentecostal no século XX. Ou seja, são ações espirituais em toda a história, nessa ação do Espírito que aconteceu em Atos, que nós acreditamos que acontece também em nossos dias. E o segundo subtópico fala sobre a interpretação de Pedro. O próprio texto diz que o próprio apóstolo Pedro interpretou aquela ação do Espírito como algo espiritual, como um presente dado por Deus através da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Você vai observar isso à luz das Escrituras. E o próprio apóstolo Pedro entende que aquilo ali é a ação do Espírito. Naqueles dias, no seu momento, na sua época, no Pentecostes, nós acreditamos que a ação do Espírito que aconteceu lá acontece em nossos dias também. No movimentar da igreja, nessa ação, nessa unção, nessa capacitação missionária que acontece em nossos dias. Por exemplo, o cristão pentecostal entende muito bem que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode compartilhar o Evangelho, ele prega a mensagem, ele acredita nos dons. Nós cremos nisso. Vamos para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Atos é descritivo ou prescritivo? Nós entendemos que o relato das línguas estranhas que estão apresentadas nas páginas sagradas, especialmente de Atos dos Apóstolos, é algo que foi registrado por Lucas. É descritivo, mas ao mesmo tempo prescritivo.
E por causa disso, nós entendemos muito bem que podemos experimentar essa presença real em nossos dias. O que aconteceu lá, nós acreditamos que acontece também em nossos dias, por causa de algo que é espiritual, a ação do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. E é por isso que nós acreditamos nessa ação real. E nós, como pentecostais, procuramos em todo o tempo ler a palavra de Deus, acreditar na palavra, lê-la corretamente, porque nós cremos que a ação do Espírito que capacitou os discípulos também capacita a igreja hoje, capacita a minha vida, a sua vida, para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Estou comentando a lição dos adultos, a dos jovens e a dos juvenis, tá? Espero por vocês aqui na próxima aula. Deixa aí o likezinho, o joinha, deixa o comentário também. Segue a gente nas nossas redes sociais, ó. Deus te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor e tchau, tchau.